Deus sempre está com você, sempre está ao seu lado, nunca te deixou, nunca te desamparou. E é sobre isso a palavra do dia de hoje, para você que está aí nos acompanhando. A palavra do dia de hoje está no Salmo 125. Salmo 125 é um salmo tremendo. Todo mundo conhece o verso de número 1. Você conhece, só não lembra que é o 125, que diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Eu quero focar no verso 2. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Rapaz, é muito bonito saber que Deus está ao nosso redor. A gente precisa entender o seguinte: Deus está dentro de nós e ao nosso redor. É muito legal, não é um negócio desse? Quando o salmista escreveu o Salmo 125, ele não tinha consciência de que um dia ele seria a morada de Deus. Sabia disso? Às vezes a gente acha que a galera que lia a Bíblia tinha uma compreensão total, mas não. Quando você começa a se aprofundar no estudo da palavra, você descobre que muitos dos profetas, dos salmistas do Antigo Testamento profetizavam, ensinavam e cantavam, como é o caso do Salmo, sem nem saber do que se referia. Juro, você acredita nisso? Quando eles profetizavam, eles não tinham ideia do que seria aquele cumprimento. Deus dava inspiração, Deus dava a palavra profética, Deus dava o Theopneustos, né, que é a palavra divinamente inspirada. Alô, galera do Instituto Bíblico, alô, galera do Start. Então, davam a palavra divinamente inspirada, mas eles não entendiam o que se referia. Eles não tinham compreensão do que aquilo representava. Quando o salmista escreveu o Salmo 125, ele disse: Deus está ao nosso redor. Ele não sabia que um dia Deus estaria dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta, aliás, a sua carta aos Coríntios, agora eu não lembro se é a segunda ou se é a terceira, gente, deu um branco. Segura aí. Eu acho que é a primeira carta aos Coríntios. Eu vou conferir para não passar a informação errada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem? Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? O Espírito Santo de Deus habita em vocês. O salmista, quando escreve o Salmo 125, ele nunca poderia imaginar que um dia o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o grande El Shaddai, o grande El Elyon, o grande Yahvé, o grande Eu Sou, o divino Criador, o Altíssimo, o Soberano, este arquiteto do universo, um dia moraria dentro de um coração. Isso, toda vida que eu falo sobre isso, meu coração se enche de fé, meu coração se enche de alegria, porque quando você entende o tamanho de Deus, você diz: meu Deus, por que me escolhestes para habitar? Às vezes a gente tem uma compreensão muito rasa, o nível da nossa compreensão de Deus é muito baixo. E por ter um nível de compreensão baixo, a gente não entende a dimensão da importância. Não é porque você só sabe que uma coisa é importante quando você conhece a história. Não é verdade? Você só sabe que uma coisa é importante quando você conhece a história por detrás. Como é que você explica o valor de uma coisa para alguém que não sabe a história? Isso é em todas as áreas da vida. Como é que você vai explicar o valor de alguma coisa para alguém que não sabe a história? Você chega, a pessoa diz: ó, isso aqui vale tanto, o valor é inestimável, vale tanto. A pessoa diz: não, isso aqui não vale essas coisas todas não. É claro que a pessoa vai diminuir o valor, porque ela não conhece a história. Ela não sabe o que representa, ela não sabe o esforço que está por detrás. Ela não sabe, ela não entende o processo necessário para aquilo ali acontecer. Isso em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida é assim. Se você tem o seu trabalho, se você tem uma fábrica de bolo, se você tem
uma loja que trabalha com construção, se você tem uma loja de artesanato, você trabalha fazendo arte, você trabalha em costura, fazendo roupa lá no ateliê, você trabalha fazendo determinadas coisas. E aí chega uma pessoa e diz, não, isso não vale isso não, isso vale tanto. Tem lá a sua peça de artesanato, você diz, isso aqui vale R$100, R$100. Aí chega uma pessoa e diz, só vale 20. Você não se sente ofendido? Você não fica, como é que só vale 20? Você fica completamente irritado, é verdade? É ou não é? Quem tá entendendo? Comenta eu aí no chat. Se alguém chega para colocar valor naquilo que você conhece a história, que você sabe o trabalho que deu para fazer, que você sabe que aquilo ali lhe custou tempo, lhe custou dinheiro, lhe custou recurso, lhe custou um processo de aprendizado, porque não é que você faz uma coisa bem que aquela coisa seja fácil. Ok? Pastor, por que você está falando disso no Bom Dia Jesus? Você vai entender. Você vai entender porque eu estou falando disso no Bom Dia Jesus. As pessoas não entendem o valor que é ser templo de Deus. Não entendem. Porque para elas é natural. Para elas dizem, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio no meu coração. Amém. Porque não conhece a história. Porque não conhece a Bíblia. Porque não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse a palavra de Deus, se conhecesse a verdade do Evangelho, saberia que para se tornar templo de Deus, meu irmão, foi um processo gigantesco. Foi um processo extraordinário. Foi um processo que custou o preço de sangue. Foi um processo que precisou ter morte e ressurreição. O processo foi necessário, neste processo, vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte teve que acontecer para que você se tornasse templo e morada do Espírito Santo. Aí chega uma pessoa e não dá valor. Não custou muita coisa não, só custou vencer a morte. Só custou um sangue de um inocente. E esse inocente foi para a cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quando a gente entende essa compreensão aí, meu irmão, aí a Bíblia, meu Deus do céu, tá ligado? O salmista diz, assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. Essa palavra você faz concordância bíblica com Mateus capítulo 28, verso de número 20, quando Jesus Cristo olha para os discípulos discipular, né? Todo entristecido, porque Jesus ia ser assunto ao céu, esse cara olhando lá. Meu Deus, quer que o Senhor vá embora? Quer que o Senhor não fica com nós para sempre? Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus olhando para os discípulos, discipular, chorando, porque Jesus estava indo embora para o céu, né? Mas Jesus diz, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Talvez você, meu amado e querido irmão, não entenda isso, mas Deus está com você. Deus está em você. Deus está ao seu redor. Aleluia! Que coisa maravilhosa ter um Deus que está dentro de nós, ao nosso redor, à nossa frente, atrás de nós, ao nosso lado, do outro lado. Rapaz, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Rapaz, isso é muito bom. Ainda vou fazer uma pregação num culto sobre isso. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que está dentro de nós, o Deus que está ao nosso redor, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que está à nossa frente, o Deus que guarda a nossa retaguarda. Pega aí, Juliana Nobre, para você levar a reflexão para o seu pequeno grupo. Deus está dentro de nós, em íntima comunhão por meio do seu Espírito Santo. Ele fornece a palavra ao nosso coração. Ele faz com que a gente entenda, o Espírito faz com que a gente entenda as verdades profundas do Evangelho e viva uma vida de transformação por meio da glória de Deus. Deus está ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Porque ainda que o diabo esteja ao nosso derredor, depois do redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, Deus está ao nosso redor, porque como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Mas Deus, além de estar ao nosso redor, nos protegendo, Ele está lá na frente. Ele está lá na frente. Ele está no dia de amanhã que ainda não chegou. Não existe um único ser do universo que esteja no dia de amanhã.
Olha aí. Não existe um único ser em todo o universo que esteja no dia de amanhã, a não ser o Senhor. Satanás não está no dia de amanhã. Eu não estou no dia de amanhã. Os meus problemas não estão no dia de amanhã. Os problemas que eu tenho que lidar é hoje. Às vezes a gente diz, pastor, eu tô tão preocupado, amanhã tem um problema ou não. Você não tem problema amanhã não. O problema que tu tem é hoje. Você nem sabe se amanhã tu tá vivo. Você nem sabe se você bota até segunda-feira. Ninguém está no amanhã. Ninguém. O meu problema não está no amanhã. Meu problema é hoje. Minha dificuldade não é o amanhã. É hoje. Então larga de besteira. Para de coisa de ficar se perturbando com o amanhã. Cada dia tem seu próprio mal, disse o Senhor Jesus. Não tem um único ser ou a única coisa que esteja no dia de amanhã, senão... Eita glória! A brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales. A Bíblia diz, glória a Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes do dia vir a existir, Deus já é. Aleluia! O salmista diz, de eternidade, eternidade, só tu és Deus. Meu irmão, tu tá ligado que você tem um Deus que já está no amanhã? O sábado ainda vai chegar para mim, mas para Deus já chegou. Aleluia! A cirurgia vai chegar para você ainda, mas para Deus já tá lá. Ele já tá na mão. Ele já tem sua saúde na mão. A providência ainda vai chegar para você, mas já está com Deus. A cura ainda vai chegar para você, mas já está com Deus, porque Ele é o único que está no amanhã. Pastor Gabriel, o que é que você está dizendo com isso? Deus está à sua frente. Deus está dentro de você. Deus está ao seu redor. Deus está à sua frente. Você não precisa temer sobre como você vai dirigir a sua vida. Você não precisa se preocupar sobre como você vai pilotar a sua história. Quando você aceita Jesus, você diz, Senhor meu Deus, guia a minha vida, guia meus passos, guia a minha história, guia o meu caminho. Provérbios diz que não é do homem dirigir os seus passos, mas de Deus pertence o seu caminho. Provérbios também diz que muitos são os intentos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Rapaz, você tem um Deus que prevalece. Aleluia. Glória a Deus. Um Deus que já está no amanhã, um Deus que está na sua frente, dizendo, vai filho, por aqui meu filho. Direita, freia, esquerda, ó a rampa. Aleluia. Olha Deus, às vezes a vida tem umas rampas. Às vezes a vida tem uns vales, mas Deus já está lá. Deus já está lá. Os vales e os montes não afetam quem Deus é. Os vales e os montes não afetam quem Deus é. Não é verdade? Concorda comigo? Além de estar à sua frente, está aguardando sua retaguarda. Está atrás. É bom, né, irmão? Você via Jesus, aleluia. Ô, Glória, vamos recapitular? Vamos recapitular? Que palavra maravilhosa. Rapaz, eu estou sendo edificado por essa palavra. Glória a Deus. Estou pregando para mim. Deus está dentro de mim. Deus está ao meu redor. Deus está à minha frente. Por último, Deus está aqui atrás. Tudo que ficou para trás você entregou na mão de Deus. Está na hora de deixar tudo que ficou para trás na mão de Deus. Seja metaforicamente falando ou naturalmente falando. O que para trás ficou, Deus está protegendo, Deus está guardando, Deus já perdoou. Pastor, eu tive que deixar muita coisa para trás. Glória a Deus, Deus está guardando sua retaguarda. Inimigos que tentam cercar você por trás vão perder tempo, porque não vão conseguir. Não vão conseguir. Por várias vezes na Bíblia, os inimigos cercaram o povo de Deus por todos os lados. Mas olha só, Deus sempre os guardou. Pastor, provo. Quando o povo de Israel saiu e atravessa o Mar Vermelho, quem é que vinha atrás? Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? O Senhor é Deus. Quem é que chega primeiro? Lá atrás vem Faraó, mas adivinha? Protegendo Israel, você tem um Deus que abre e que fecha.
boca quente é você querer abrir um lugar que Deus fechou, viu? Eita, rapaz, é pra quebrar a cara. É pra quebrar a cara, lascar os beiços, ficar de olho inchado, quebrar osso, morrer. É boca quente, viu? Lá vem Faraó desembestado. Botou os cavalos de vaquejada tudo pra puxar. Alô, Cristiano? Alô, Cristiano? Faraó botou os cavalos de vaquejada. Os cavalos de vaquejada dele. Os cavalosão de raça, os cavalão do Egito, pra puxar a carruagem dele. Que ele disse, escolhe os melhores cavalos aí, que nós vai pegar eles na carreira. O povo indo a pé, no 1, 2. Faraó pegou os cavalos de vaquejada, os cavalos prêmio de 500 mil reais um cavalo. 500 mil conto um cavalozão de vaquejada. Sabe? Cavalozão de corrida. Botou, aparelhou na carroça dele. Botou vários outros cavalos e marchou. Tuc. Foi em direção ao povo. Só que a Bíblia diz, tem um texto da Bíblia Sagrada de cavalos e carroças. Você lembra do salmista? Você lembra do salmista? Quando o salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Faraó pegou os carros dele, pegou os cavalos de vaquejada dele e marchou. Israel a pé, no passo do gado, no passo das crianças, quase 3 milhões de pessoas. Claro que Faraó ia alcançar eles na carreira. Só que se esquece que o mesmo Deus que estava dentro do coração do povo, o mesmo Deus que estava ao redor do povo, o mesmo Deus que estava à frente, é o mesmo Deus que está atrás. Aí uma pregação boa para você fazer. O Deus que está dentro, o Deus que está ao redor, o Deus que está à frente e o Deus que está atrás. Quando o Faraó vai chegando perto, penso eu, não diz a Bíblia, que de longe escutava o barulho dos cavalos. Faraó traz todo o seu exército. E quando ele vai realmente alcançar Israel, aí, meu irmão, Deus fechou a ponte. Deus baixou a ponte. Na hora que Deus fechou, dá um Google aí depois. Descobriram, um grupo de arqueólogos descobriu as rodas das carruagens de Faraó no Mar Vermelho. No fundo do Mar Vermelho encontraram as rodas das carruagens. Aí eu pergunto, de quem era? De quem era? Não crê na Bíblia só quem é doido. Você precisa ter mais fé para ser ateu do que para crer na Bíblia. Precisa ter mais fé para ser ateu, para não acreditar em nada, do que para crer na Bíblia. Acharam as rodas de ferro dos carros de Faraó. Por quê? Porque Deus está guardando. Deus protege. Você não precisa temer. Crente não precisa ficar com medo. Pastor, será que vão me esfaquear pelas costas? Pastor, será que vão me trair? Pastor, será que vão me dar uma rasteira? Pastor, será que vão me passar a perna? Pastor, será que vão me dar um golpe? Pastor, será que alguém vai me apunhalar pelas costas? Apunhala não, meu irmão. Apunhala não. Não se preocupe, você tem um Deus que guarda as suas costas. Pastor, fizeram um arrumadinho para me derrubar. Fizeram um negócio para me apunhalar pelas costas, irmão. Deixa pra lá. Pastor, falaram mal de mim pelas costas. Não tem problema não, irmão. Você não ouviu. Mas quem foi que ouviu? Quem estava aqui, ó. Você não ouviu, mas quem ouviu? Lá atrás,
Lá atrás, na sua retaguarda, está o Senhor. Lhe livrando, lhe protegendo e a melhor parte, lhe perdoando. Lhe perdoando. Crente não vive na lembrança do passado. Crente não vive na lembrança do passado. Crente confia em Deus. Quem está atrás de mim? O Senhor. Todo o meu passado está sepultado em Deus. Passou uma borracha. Aleluia. Pega essa palavra. Deus que mora no seu coração, Deus que está ao seu redor, Deus que está à sua frente, Deus que está na sua retaguarda. Não te deixou, não te desamparou, não te esqueceu. Esse é o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus.